E aí galera, como é que tá? Vamos para mais uma Red Pill aqui. Essa é a primeira Red Pill de 2020. Queria desejar a todos aí um excelente ano. Como é que foi aí o ano novo, a festividade de Natal. Espero que tenha tudo corrido bem. E vamos encarar esse novo ano, né? Um ano de perseguição misândrica, né? A nós, homens. Mas estamos aí. Meu canal foi derrubado, né? 3 vezes no YouTube, né? Recentemente ele foi derrubado 2 vezes na mesma semana, praticamente. Depois travaram meu canal, eu não conseguia editar, não conseguia postar vídeo, não conseguia fazer nada. A única coisa que eu consegui fazer foi tirar os vídeos que eu já tinha postado. Então eu não pude nem mandar uma mensagem, né, para os senhores falando, olha, está acontecendo isso nem nada, porque simplesmente me censuraram, me restringindo qualquer coisa, né, que eu pudesse me manifestar. Então eu criei esse outro formato aqui, esse outro canal e esse outro formato. Eu divulgo um vídeo chamativo no YouTube e trago os senhores para o Forshare, que é onde eu consigo postar o conteúdo. Inclusive, se vocês quiserem fazer download, né, é bom porque tem esse recurso aqui no Forshare. Bem, hoje eu vou comentar uma notícia que saiu no G1. Eu não gosto do G1, o G1 é mais um dos vários canais esquerdistas e feministas, e todos esses istas idiotas que tem por aí, né? Esses ismos idiotas que tem por aí. Mas eles jogaram essa matéria que é interessante, e então eu vou ter que recorrer a eles mesmos. Eu vou até mostrar aqui no vídeo, tá? Porque eu vou ter que passar a fazer isso. Eu vou ter que tentar filmar o máximo de coisa possível, porque se derrubarem canal e tudo mais, eu não perco os links, né? Então se eu mostrar a imagem aqui, fica fácil de vocês localizarem pela própria imagem. Aqui, ó. Incidência de suicídio em São Paulo aumenta com IDH, aponta estudo, tá? Isso aqui é no site do G1. Embora eu não goste de fazer propaganda do G1. Esse site aqui vem falando que o índice de suicídio aumenta justamente nos bairros onde as pessoas têm maior estrutura, né, maior formação, maior recursos de desenvolvimento, enfim, né, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então isso abarca várias coisas, né, desde da própria formação da pessoa, graduação da pessoa, até os recursos que ela tem naquele local, né, saneamento básico, enfim, isso envolve muitas coisas. Então, justamente um lugar onde se tem um lugar mais desenvolvido e pessoas, vamos dizer assim, também mais desenvolvidas, é onde tem um aumento de suicídio. E eles fazem aqui toda uma análise por idade e tal, só que estranho, eles não fazem análise por gênero. Isso aí é um detalhezinho que eu vou trabalhar no final, tá? Mas eles fazem análise de localidade, de IDH, de idade, mas em momento algum eles falam de gênero. Por que será? Mas vamos continuar. Aí vem falando aqui que esse gráfico de suicídio lá em São Paulo tem 2 nuances bem interessantes. As pessoas mais velhas que cometem suicídio, que é o quantitativo que tem aumentado, são dos bairros com IDH alto. São pessoas mais velhas e que moram no local que tem um IDH alto. E na outra ponta, tem uma grande quantidade também de suicídio de jovens, adolescentes, nos bairros que tem um IDH mais baixo. São nos dois extremos. Onde tem um IDH mais alto, tem uma grande incidência de suicídio, e onde tem um IDH mais baixo, também tem uma grande incidência de suicídio. E no meio termo, são valores que, sabe, não se destacam. E volto a dizer aqui, em momento algum eles falam sobre gênero. Aí eu, lendo essa matéria, eu fui buscar a fonte do governo, né, no caso a fonte de informação referente ao Estado de São Paulo, que essa matéria se baseou para gerar essa reportagem. E lá também nessa fonte oficial do governo eu não encontrei nada falando sobre gênero, só fala sobre idade, sobre a localidade e o IDH. Bem, eles tentam dar volta, eles dão voltas e voltas, tentam explicar alguma coisa, mas não conseguem chegar a uma conclusão do porquê que acontece esse estranho fato. Bem, aqui no mundo Red Pill é fácil de a gente entender isso aqui. Muito fácil. Primeiro, esse grande índice de suicídio são homens, não são mulheres. É por isso que eles não colocam gênero. Se fosse mulher, que a grande quantidade de mulheres em suicídio, você pode ter certeza que estaria estampado aqui na matéria.
mulheres estão se suicidando, porque o mundo é misógino, o patriarcado das pessoas estão se matando. Ia ter alguma coisa mais ou menos nesse nível, né? Então, eles escondem o gênero. Se esconder o gênero, fica esperto, que significa que é o homem que é o prejudicado nessa história. E eles não fazem questão nenhuma de deixar isso claro, né? Em momento algum eles falaram. Mas nós sabemos que a grande taxa de suicídio são voltadas para homens. Então, vamos analisar isso aqui da minha forma de interpretar, tá? Grande quantidade de homens mais velhos, na faixa de 40 anos em diante, estão suicidando nos bairros que têm IDH alto. Na mesma medida que homens mais jovens, ou seja, adolescentes homens, uma grande quantidade, tá? Não apenas, mas uma grande quantidade, estão suicidando em bairros de IDH baixo, né? Vamos entender. Então, homens já com a vida e a carreira determinadas, constituídas e tal, estão chegando numa idade de maturidade e estão suicidando. Por que será? Será que é porque estão sendo boicotados e perseguidos a todo custo? São homens que são obrigados a pagar pensão, são homens que têm que disputar a mulher na base de status, porque a hipergamia da mulher é acionada por status. Então, de repente, o cara é um cara de 40, 50 anos de idade, não tem uma carreira que lhe renda um salário bom, um padrão de vida bom. Ele tem que competir com muitos outros caras que a concorrência é desleal, tá? Mesmo ele morando num lugar e vivendo num lugar com IDH avançado, o cara pode ganhar, por exemplo, 5, 6 mil reais de salário, mas ele ter um padrão de vida que paga 4, 5 mil reais por mês, então ele praticamente é uma pessoa pobre, embora seja uma pessoa que tem um salário bom. Isso aí é uma coisa que é bom as pessoas terem em mente. A pessoa pode ser hipossuficiente ganhando 10 mil reais, porque se ela tem um custo de vida de 9 mil reais e ela passa a viver com 1.000 reais apenas, ou seja, um salário mínimo, ela é hipossuficiente mesmo tendo um salário de 10 mil reais. Vocês podem achar absurdo, mas isso existe. Pode ser um cara que paga uma pensão alimentícia, é obrigado a pagar a pensão alimentícia, e ele tem que pagar um tratamento de saúde caríssimo, ele tem que pagar um IPTU, um plano de saúde, sei lá. Os 10 mil reais que ele ganha de salário, no final se resume a 1.000 reais que ele pode realmente manipular. Então ele é uma pessoa hipossuficiente. Então mesmo ele morando num lugar com IDH alto, ele para manter um padrão de vida e tentar se inserir nessa sociedade consumista, né, ele passa sufoco. Então o que acontece? O cara vê que ele não vai ter sucesso com as mulheres, vê que a carreira dele não está sendo promissora ou está em risco o tempo todo com essa variação de mercado e tal, investimentos e tal. Enfim, o cara entra numa paranoia e se mata. Né? Um cara maduro já, que passou por muitas coisas, enfim. Chega numa idade lá, 40, 50 anos de idade, ele entra num parafuso qualquer e faz a bobagem de se matar. Pode ser uma explicação. A outra explicação do lado mais jovem é fácil. O lugar onde o jovem tem uma realidade de IDH baixo é justamente na periferia. São os bairros mais perigosos, aquela coisa toda. Então são jovens que estão entrando na puberdade, que tem toda aquela motivação sexual e tal, e eles veem que não tem como eles concorrerem com o playboyzinho que chega no carro importado, ou com o Zé Droguinha do bairro dele, que as mulheres se jogam em cima. Então as mulheres vão dar para os caras ricos ou vão dar para o Zé Droguinha. Aquele cara que não faz parte desse rol, um rapazinho humilde, que não tem condição financeira, né, para ostentar nada, e ao mesmo tempo tem decência suficiente para não se envolver com crimes, nem com outras coisas similares, ele pode entrar num parafuso qualquer lá, perder a noção das coisas e se matar, entrar num estado de frustração e se matar. Então, no meu ver, se enquadra muito, muito perfeitamente na visão da Red Pill essas estatísticas. Entendeu? É explicável, é facilmente explicável. O que nós mais temos hoje são jovens que, pela aquela planilha, aquele gráfico da zona de casamento, que foi divulgado, se não estou enganado, no canal do Raccoon uma vez no vídeo dele. Ele pegou isso lá dos americanos, parece, e ele repostou isso no canal dele uma vez. Tem um gráfico da zona de casamento, né? Que os rapazes na pré-adolescência não tem condição nenhuma de arrumar uma mulher gata, uma mulher bonita, enfim, uma garota realmente interessante, porque elas não ignoram esses caras. E aí o valor de mercado delas, né, sexual, vai descendo, na medida que os rapazes, com o desenvolver da vida, da carreira, o valor de mercado deles sexual vai subindo. E se encontram na
na faixa de casamento, que é aquela área já chegando no UOL, na faixa dos 29, 30 anos de idade, que é quando a mulher está perdendo a fertilidade, perdendo a aparência física, e o homem já está agregando valores, né, porque já está trabalhando, já está constituindo patrimônio próprio. Então, na faixa dos 28, 29, 30 anos de idade, é que o homem começa realmente a desfrutar alguma coisa no mercado sexual, porque até então ele fica sobrando, porque as mulheres estão de olho nos caras com posse. Então, assim, essa rapaziada mais jovem que dá um vacilo e se deixa levar numas ideias meio erradas, eles acabam se matando. Então, por isso que tem essa taxa de suicídio de jovens, onde tem um IDH baixo, e na minha visão também é justificável, assim, por esse entendimento, esse alto índice de homens de meia idade, né, ou de idade um pouco mais avançada, que se suicidam também no local onde tem um IDH muito alto, tá? Bem, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Segunda coisa, eu hoje fui dar uma pesquisada na população do Brasil, qual é o quantitativo atual, porque era 208 milhões. Está estimado para 210 milhões, agora, a atualização do IBGE. E aí, uma coisa me saltou aos olhos. Falei, pô, peraí. Se nós sabemos que a taxa de natalidade tem diminuído, porque o feminismo tem destruído a unidade familiar, como é que a população tem aumentado? Aí eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, cara, tem alguma coisa que não está batendo nessa história, deixa eu pesquisar melhor. Aí eu comecei a rebuscar aqui as informações e eu compreendi o que está acontecendo. Eu vou explicar aqui para que a gente não caia num entendimento errado, né? Ou que as feministas desmintam o que a gente fala usando estatísticas de maneira torta. Então, assim, a população está morrendo, a população brasileira. Porque, não apenas a brasileira, a população do Ocidente como um todo. Onde o feminismo impregnou, a população está morrendo. Aí você fala, pô, mas se está aumentando a população, como é que está morrendo? É o seguinte, galera. O feminismo destrói a família. Destruindo a família, a taxa de natalidade cai, tá? E não apenas por conta de destruir a família, mas também porque as mulheres hoje são mulheres preguiçosas, né? Que não fazem nada, então elas não querem ter filho para não ter o trabalho também de cuidar de criança, né? Para poderem gastar o dinheiro que elas arrumarem só com elas, enfim, o egocentrismo total. Inclusive elas nem filho não querem ter porque o egocentrismo delas não deixa. Mas o que acontece? Então, onde o feminismo impregnou, essa população, essa nação, passa a ter a taxa de natalidade menos de 2. Ou seja, a população começa a morrer. Mas, eventualmente, o número de cidadãos, né, vai aumentar ainda. E isso é compreensível, porque na medida que passa a nascer menos pessoas, né, porque a taxa de natalidade caiu, mas a tecnologia tem avançado, mesmo que lentamente agora, mais recente, mas ainda tem avançado. Então a vida das pessoas tem prolongado. Então, assim, antes as pessoas morriam com 50, 60 anos de idade, hoje elas estão conseguindo ter uma sobrevida de 70, 80, 90 anos. Não raro você encontra pessoas de 100 anos. Eu conheço um cara que está com 97 anos de idade, enfim.